Olá, bem-vindos ao canal Software Mental. Aqui queremos expandir as fronteiras mentais para que você seja cada vez mais protagonista da sua própria história. Vamos juntos! O tema de hoje é um tema no qual a gente quer sair um pouco da casinha, a gente quer falar de coisas novas, coisas diferentes, que é fundamentalmente o pensamento divergente. E o nosso convidado aqui hoje é o Paulo André. Tudo bem, Paulo? Tudo jóia, Luciano. Muito obrigado aí pela oportunidade da gente trocar as ideias sobre um tema que, para mim, é o máximo, né? Eu gosto muito dessa questão da criatividade, da inovação, do empreendedorismo. Show de bola, meu velho. Lembrando que contamos com o patrocínio e apoio técnico da Atena Mídia. Ô, Paulo, você sabe que a gente está aí na quarta revolução industrial e um dos grandes desafios que a gente tem acompanhado no mundo corporativo, no qual eu tenho mais contato, está começando a se usar uma metáfora antiga, mas que é muito aplicável hoje, que é assim: o sapo ele está na água dentro da panela e ele não vê a água esquentar e ele morre cozido por não perceber a diferença de temperatura. Esse cozimento é a inovação incremental, né? É isso aí. Então, e você sabe, velho, que as organizações estão passando por isso porque elas sabem que precisa mudar, sabem que inovação é uma necessidade, mas na prática, por exemplo, na agenda de 2018 no Brasil, as empresas estão investindo em média 3% do seu faturamento em inovação. Ou seja, é praticamente nada. Então, o discurso ele até acontece, a prática é pífia em termos de desenvolvimento, em termos de soltar de fato o pensamento, e não é de estranhar porque a gente vem de um modelo educacional onde a gente sempre foi ensinado a repetir conceitos e não em pensar em conceitos. Ou seja, se a gente fala do pensamento divergente, essa condição da gente soltar mais o pensamento à deriva para buscar ideias originais, novas concepções, novos approaches, novas abordagens, em comparação ao pensamento convergente, que é a aplicação prática, é fazer as coisas acontecerem com método, com processo, as empresas brasileiras, de modo geral, são praticamente, na sua totalidade, totalmente convergentes e quase nada divergentes. E isso é um problema e um desafio quando você pensa que a inteligência artificial, por exemplo, que é uma das tecnologias da transformação digital, é uma das tecnologias que vem à frente dessa transformação digital pela qual o mundo passa e as organizações também, ela requer justamente habilidades que não sejam repetitivas, porque a repetição a inteligência artificial faz. Mesmo ainda que num nível onde essa inteligência artificial seja só específica, né? Então, por exemplo, você vai jogar um jogo de xadrez contra uma máquina, ela vai ganhar de você. Mas se você pedir para ela fazer um sorvete ou um bolo, te dar uma xícara de café enquanto joga, ela não consegue fazer porque ela só é específica para jogar xadrez. Por enquanto ainda estamos nesse nível, daqui a alguns 20 anos parece que a gente vai começar a ver umas coisas diferentes aí, né? Meu velho, então um desafio grande é as pessoas trabalharem com pensamento divergente. Você é um cara que é, por essência, um cara que eu admiro bastante pela tua capacidade de ter um pensamento divergente e trazer umas ideias amplas e diferentes aí. A turma, às vezes, te chama de diferentão, de esquisitão por esse teu pensamento divergente. Como é que é a tua prática disso? Chamam e eu fico feliz, muito feliz, né? O cara é maluco. Poxa, que bom, né? Você mostra que tem... Para a gente ter esse pensamento divergente, ser criativo e inovador, se a maioria não te chamar de louco, tem alguma coisa errada. Aí você não vai ser. Tá pouco. Tá pouco, porque... Então, mas por outro lado é assim, quando você fala em inovação, você tem que estar sendo criativo e produzindo alguma coisa útil para a sociedade. Ou seja, é uma criatividade, está fora da casinha, mas com discernimento, claro. Dentro do processo com alguma concretude, né? Integrado com a sociedade, senão aí é loucura também, né? Sim. Propriamente dita. O que eu vejo, sabe, Paulo, que eu acho que é complicado nisso, é que assim, a preocupação com a convergência, e até se diz, né, inovação é a criatividade aplicada, a inovação
Mas, velho, sem a primeira etapa, não tem a segunda. Sim. Sem o pensamento divergente, sem você se permitir pensar longe, inclusive errar muito, você não consegue ter, de fato, a inovação, né? Tem um cara que eu gosto muito nessa linha, que eu sei que você gosta também, que é o Adam Grant, escreveu o livro Originais, Dar e Receber e tudo mais. E o Adam Grant, lá no Originais, ele fala assim, o cara que ele é muito criativo, ele erra demais. Sim. Tem que errar melhor, né? Só Se que aperfeiçoar o erro. lá pelas tantas, ele tenta tanto que tem umas coisas realmente Sim. que mudam o É a panorama. questão da experimentação, né? Para experimentar, você tem um objetivo, começa a experimentar, experimenta aqui, ali, errou, acertou, daqui a pouco muda o objetivo e vai evoluindo. É um processo, né? É o processo criativo. Muitas vezes, muitas empresas ou pesquisadores, às vezes estão com uma linha de pesquisa, acontece uma coisa totalmente inesperada, que é uma nova descoberta, né? E por aí vai, né? Como é que você usa esse teu pensamento divergente, meu velho? Como é que você avalia que você tem os seus insights, as suas sacadas aí? Como é que você se inspira nisso? Bem, começou a cair a ficha para mim desse meu processo de pensar, vamos dizer assim, claramente, né? De assumir a minha questão de visionário, quando eu me mudei para Foz, né? Eu me mudei em 2004, eu não me formei, né? Eu fazia engenharia eletrônica na Federal do Rio de Janeiro, estava lá no 3º ano, tive uma depressão gravíssima, né? 7 anos de depressão, acabei não me formando, fui trabalhar de boy na empresa do meu pai. Quando eu decido me mudar para Foz do Iguaçu, com o trabalho no voluntariado e da Conscienciologia, e sem emprego, e abrir mão de ser funcionário do meu pai, com a perspectiva futura de um dia vir assumir alguma coisa lá. E aí eu vi assim, poxa, eu estou indo por um sonho maior de desenvolver essa ciência com os amigos e tudo, mas eu estou indo para uma cidade do interior, final da linha do trem, eu sei que lá não tem emprego, né? Eu não tenho formação, não sou médico, não vou fazer concurso para nenhuma empresa pública. Então, eu só tinha uma opção, que é a questão do empreendedorismo, né? Ao mesmo tempo, muito a partir das coisas que eu via acontecer dentro da Conscienciologia, dentro daquele métier específico da Conscienciologia, e também expandindo para o que acontecia no mundo. Nessa época, 2004, a partir de 2000, no final da década de 90, eu pensava assim, poxa, se isso está acontecendo, vai acontecer daqui a 5, 10 anos, pode estar acontecendo isso. Muitas coisas assim, dentro do nosso métier da Conscienciologia, eu previa, falava com os amigos falavam, Paulo, cara, menos viaja não. Então, uma coisa boba, vou dar um exemplo bobo, tá? Poxa, temos que ter uma TV, uma rádio, trabalhar com cinema. Quando eu falava isso na década de 90, cheguei a falar numa reunião de diretoria, o pessoal não é que me ignorou, é que a prioridade era outra, não tinha espaço mental naquele momento. Hoje temos uma TV Cognópolis, temos uma rádio, estamos trabalhando com cinema, mas enfim, isso foi me dando uma autoestima, uma autoconfiança, uma condição que eu estava saindo de uma depressão. Então eu não estava com autoestima e autoconfiança tão então, essas minhas características foram surgindo, né, nesse processo. Quando eu chego em Foz do Iguaçu, eu falei, eu tenho que empreender. Eu vim como diretor de marketing do Instituto, já sabendo que aquela condição não ia durar muito e ganhando muito pouquinho, né, que a gente chama de duplo vínculo. Então, e eu sempre com a cabeça de comunicação. Eu queria criar tipo uma mídia, empresa de mídia, né, nessa área, e de educação. Sempre fui muito ligado à questão da educação e da educação e mídia e comunicação. Para quem não sabe, minha gente, o Paulo André, ele é sócio fundador, por exemplo, do Colégio Bertone aqui na região de Foz do Iguaçu aqui, que é considerado hoje... A Veja fez um ranking, ela criou um critério muito exigente, né? E no final do ano passado, a Veja lançou esse ranking com esse critério muito exigente baseado no Enem, e o Bertone ficou entre os 50 melhores do colégio do Brasil. É o melhor colégio do interior do Brasil, tirando os colégios de capital, né? Então, sim.
Então, aí, para quem não conhece, o Paulo, justamente junto com mais alguns sócios, realmente abriram aí. Então, é um cara muito envolvido com o processo de educação. O Paulo, você fala uma coisa aqui interessante aí que me chamou a atenção. É uma das coisas que a gente percebe na pessoa que ela é mais divergente, mais criativa, e na pessoa que ela tem mais dificuldade em relação à criatividade, é que muitas vezes o camarada do pensamento divergente, quando ele tem dúvida sobre a ideia. E a pessoa que ela tem dificuldade com a criatividade, quando ela tem dúvida sobre si. Você, quando você tem essas suas sacadas, as suas ideias, essas ideias então mais visionárias, você nessa hora, você tem dúvida sobre você? Você entra nessa pauta ou você está pensando na ideia mesmo? Não, sobre mim, eu estou pensando nas soluções dos sonhos para a gente realizar, melhorar a sociedade, tudo mais. Mas acho que vale a pena eu finalizar esse processo lá quando eu cheguei em 2004, que foi impactante para mim, porque assim, eu não tinha uma reserva financeira, eu tinha um sonho que era virar cidadão iguaçuense, né, morar aqui para a gente desenvolver os projetos. E aí, o primeiro empreendimento que eu fiz foi querer um jornal, né? Eu tinha uns amigos publicitários, queria um jornal chamado Foz Cultural. Não sei se você chegou a conhecer esse jornal. Era um jornal de 8 páginas, todo colorido. Fiz uma parceria com a De Paula Contadores, que eles têm vários condomínios, e distribuímos. E aí comecei com o jornal. Logo em seguida criei a Trafor, agência de publicidade Trafor, com a Flávia Viana, o Luciano Mello, você conhece essa turma. Sim. E em seguida estava criando dentro da Conscienciologia, empreendendo a Comunicons. A turma lá do jurídico da Comunicons falou assim, olha, não dá para você trabalhar com a comunicação da Conscienciologia ganhando dinheiro com comunicação para evitar a questão do conflito de interesse. Aí eu chego em casa, falo com a minha esposa, com a Aline, e falo, amor, vou ter que abrir mão da agência. A agência tinha acabado de ser fundada e eu tinha acabado de abrir mão do trabalho do Instituto, eu já ganhava um pouquinho. Aí ela falou, olha, você se dá bem com criança, tem jeito para lidar com criança e sabe matemática, por que você não vai dar aula particular? Aí eu criei um mini plano de negócio para encurtar a história. Em junho de 2005 eu estava panfletando em todos os condomínios aqui de Foz do Iguaçu. Eu ia nos porteiros, pedia, posso deixar na caixa de correio? Se ele não deixasse, deixava na portaria. E aí, em agosto de 2005, eu estava com 25 alunos, ganhando uns R$5.500, eu nunca mais me esqueço disso. Então, aquilo me deu muita força, e basicamente dentro da comunidade chinesa. Dentro da aula particular, eu fiz uma inovação que deu muito certo. Eu não dava aula particular de matemática para tirar dúvida da escola. Eu dava aula de Olimpíada de Matemática. E aí a comunidade chinesa ficou doida. Eu quero. Até que 2 anos depois, 1 ano e meio depois, 2 mães lá no Paraguai brigando uma com a outra, mães de alunos, em época de férias. Nas férias, ao invés deles estudarem menos, estudavam mais, e eu faturava mais. As 2 mães brigando porque não tinha horário comigo. Aí eu falei, opa, agora tá na hora de eu abrir a minha ideia era abrir tipo um Kumon, né? Uma salinha cheia de chinesinho lá e ia descer a lenha na questão da Olimpíada. E aí voltei, fiz um material e chamei o Fred, meu sócio, Fred Gani, que hoje é diretor-geral do colégio, porque eu sabia que o Fred ganhou medalha de ouro da Olimpíada Brasileira de Matemática. Cara, uma fera, física também, ganhou medalha na Olimpíada Brasileira de Física. Fred, vamos dar uma aula vamos criar um cursinho de Olimpíada de Matemática? Eu lembro que ele estava dirigindo para Cascavel, levando a esposa dele lá, fazia medicina na UniOeste na época. E aí ele falou, não, Paulo, esquece, tira isso da cabeça, vamos abrir um cursinho pré-vestibular. Aí eu falei, putz, é verdade, porque tem muitas pessoas na cidade que mandam os filhos para estudar em Curitiba, em São Paulo, e os colégios são muito fracos aqui. Enfim, foi essa história de abrir o colégio. Então, é todo um processo, né? Você tem a ideia, aconteceu ali com a briga com as mães, aí você tem que... Então, você tem que estar sempre ali... Olhando os sinais. Olhando os sinais e tomando... pensando em soluções. Quando eu tomei a decisão de dar aula particular,
não foi a primeira ideia, não foi a única ideia. Aham. A gente coloca no papel várias ideias, né? Claro, claro. E aí você tem que ver o que você gosta mais, o que você faria com mais motivação, o que está mais dentro do seu propósito de vida, né? Sim. Então, assim, a educação, aí eu entrei de cabeça e por aí vai. Você sabe que isso Mas é tudo um processo, né? Claro. Isso, você sabe que isso é uma coisa interessante, né? Porque na hora que você vai estudar aí os grandes artistas, por exemplo, que tem aí obras, né? Na música, nas artes, na pintura, por exemplo, os caras criam incessantemente, né? Então eles têm que ter uma paixão por aquilo. Se eles não Sim. tiverem uma paixão, não tiver um... É o combustível, É né? o combustível, né, velho? Se não tiver essa paixão, se não tivesse gosto, aí sim, o cara criando um monte... Pular da cama motivados, mas É, isso aí, velho. Se o cara escuta a música do Fantástico e entra em depressão. depressão, tem uma coisa esquisita demais aí, né? Tem uma coisa que tem que mexer na vida e tem que dar uma de pipoca aí, tem que realmente virar as coisas de outro lado aí, né? Porque senão realmente não vai. Ô Paulo, você sabe que uma das coisas que se fala também do pessoal do pensamento divergente é que os maiores arrependimentos são pelo que a pessoa não fez do que sobre os erros que cometeu. Como é que você lida com o erro, velho? Olha, não... Assim, a gente tem que elaborar, tem que ver o que errou, o processo, tem que estudar o erro para não repetir, né? Ou minimizar aquele tipo de erro, né? Tem que ter novos erros, aquela famosa história de ter novos erros. Mas eu sou de boa, não tenho... Não sofre com isso? Não sofro com isso. O processo todo é uma questão de autoestima também que eu vejo, né? Se a pessoa ela é arrogante, se ela acha que não pode errar. Não pode errar e tudo. Isso é um processo até de criação, né? Aquele negócio da criança, dos pais, né? Isso é muito conhecido na educação. Aquele negócio dos pais parabenizar a nota e não parabenizar o esforço, né? Então, aí a pessoa cresce assim, poxa, tirei um 9, tirei um 8, errei duas questões, uma questão é penalizada e sofre. Não. Eu chego para um aluno que tira 0 e falei, cara, puto, você da turma aqui é o cara que tem mais condição de melhorar. Acabou. É uma questão de abordagem, né? É, questão daquela história do copo cheio, né? Meio vazio, meio cheio, por aí vai. Show de bola, meu velho. Você sabe que essa condição da autoestima, por exemplo, é um dos assuntos que a gente estuda mais profundamente aqui, justamente no software mental, porque é uma das bases desse pensamento que desafia o status quo, né? Uma das características fundamentais que estabelece esse pensamento mais inovador é justamente essa predisposição de questionar o status quo, né? Como é que você lida com isso, velho? Deixa eu só voltar para o ponto da questão de como você lida com o erro, que eu lembrei de uma questão do processo criativo. Se você for estudar os grandes gênios da humanidade, pessoas com muita realização, que claro que não dá para dizer que é 100%, mas é bem mais do que 50%, já é consenso, o pessoal que estuda isso, que essas pessoas sofreram muito na vida. Em vários aspectos, em vários motivos, enfim. Então, a questão do sofrimento dá a pessoa fica calejada, tudo. Então, não é um errinho que vai derrubar a pessoa. Né? Então, as pessoas, às vezes, deixam de fazer muitas coisas, de experimentar coisas novas, interessantes, fazer uma viagem, conhecer o bairro do lado, conhecer a cidade do lado, né? Ou ir ali a Poçados, o cara mora aqui em Foz há 200 anos, nunca foi a Poçadas, não conhece o estado dele que ele mora, é o cara que mora no Rio de Janeiro, nunca foi no Pão de Açúcar, enfim. A questão de você não ter medo de errar, por uma questão de já ter tomado tanto na cabeça na vida, ou foi a morte de um pai, é muito conhecida essa estatística, muitos gênios tiveram morte dos pais, principalmente pai, né? Aí eu já entro numa seara da psicologia que eu não entendo, mas pais jovens, né? Então, tem a questão da depressão, tem a questão das drogas, tem a questão do alcoolismo, né? Então, tem vários aspectos, né? Que aí mexe também com o processo cerebral, psiquiátrico, enfim. Mas tem vários aspectos que têm a ver com a autoestima e essa autoconfiança que eu estava comentando, que a pessoa ela vai encarando as novas experiências e encara o erro de uma maneira positiva, né? Ou a menos uma coisa que eu não devo fazer, pelo processo de
ter sofrido mais na vida. Não sei se eu fui claro. Não, acho que sim, né? Eu pelo menos vou colocar para você o que eu entendi, você me corrija se eu estiver falando alguma bobagem aqui. Pelo que você fala, o que eu consigo entender é assim, pelo fato de ter passado por diversos tipos de sofrimentos, né, ou dificuldades, a relativização do que é erro, do que não é erro, ela toma uma proporção muito diferente, né? Tem 2 exemplos assim bem bacanas. Um foi o nosso astronauta Marcos Pontes. Estava vendo outro dia um vídeo dele dizendo que foi muito difícil para ele, que ele estava lá na NASA treinando, de repente recebe uma ligação que foi convidado, você foi convidado para ir lá para a ISS, né, para a Estação Espacial. Para ele, uma realização de vida. Claro. Mas aí estava com um filho, acho que era o filho, se não me engano, tendo uma doença gravíssima. E o negócio, a vida dele estava entrando num buraco naquela época, né? Claro, tem todo o histórico dele anterior, das dificuldades, nasceu numa família pobre, as superações e tudo mais. Então, só até chegar ali na NASA já foi uma grande vitória. Uma grande vitória. E aí, depois ele ainda chega e fala assim: olha, você, infelizmente, não vai ter mais ônibus espacial. Então, vai ser na Rússia, vai ser o lançamento lá na Rússia, não, de União Soviética. E você vai ter que ter 60 dias para aprender russo, uma coisa assim. Então, caramba, são pessoas que têm um nível de resiliência maior do que a média. Né? E o outro foi um filme, eu quero assistir o filme, mas um amigo meu estava comentando, é o Primeiro Homem, né? Sim. Que foi lá, foi à Lua e tudo mais. E a vida dele estava... foi mesmo. Muito complicado. Você já assistiu esse filme? Não, vi o trailer. O trailer. Eu também quero assistir. Já saiu do cinema. Estou tentando ver. Mas, assim, essas grandes pessoas, que elas fazem grandes realizações, se eu for estudar o passado dela, não foi tudo redondinho, sim, família bonitinha, tudo certinho. Não, tudo tem um histórico de relação, de contrariedade que não é... de superação, né? Exatamente, e que tem a ver com essa questão do impacto de cada erro na vida do indivíduo, né? Sim. Eu costumo dizer assim, se a pessoa ela enxerga, tem uma visão pequena das possibilidades, o erro, por menor que seja, ele já pega uma grande parte dessa visão e dessa perspectiva que a pessoa tem. Sim. Agora, se ela consegue enxergar o mundo de uma forma muito mais ampla, as possibilidades dela de uma forma muito mais ampla, a saída da zona de conforto de uma forma muito mais ampla, há uma relativização, e esse erro que então era tão grande no primeiro exemplo que eu dei, agora ele se torna até relativamente pequeno, ou seja, sim, não é impeditivo, ela não se deixa paralisar pelo medo de errar. O erro é um tipo diferente de vitória. E acabou, o pessoal é um passo a mais que ele deu. É uma forma de aprender alguma coisa a mais, claro, uma experiência que se cria aí, né? E uma coisa interessante que se fala também, Paulo, em relação ao... citando de novo aqui o Adam Grant, ele tem uma expressão que eu acho muito curiosa. Ele fala do vujadê. Então, o déjà vu é aquela sensação que a gente tem, as pessoas têm normalmente, já ter visto alguma coisa. E ele fala do vujadê como você ter um novo olhar sobre uma coisa. Você olha aquela coisa 50 vezes, mas na 51ª você tem uma sacada que você nunca tinha pensado sobre aquela característica, né? Ali na Conscienciologia nós temos uma prova que é a tal da prova da imagística, né? E aí a prova, bem simples, não tem nada demais. As pessoas sentam na mesa, tem um objeto embrulhado ali, com um número, você recebe uma resma de papel e você tem 3 horas para fazer 200 associações relativas àquele objeto. Eu fiz agora, tem 2 semanas, e basicamente é o seguinte: o professor chega e fala, olha, imagina que um ET chegou aqui e você tem que descrever esse objeto para o ET. Acabou. Se repetir a mesma descrição perde, não vai valer. Se viajar, fizer uma derivação muito fora, também perde. Foca ali. Então é a questão dos ângulos, né? Então no início você começa lá. É a 7ª, 8ª que eu faço. No início você consegue, eu foco no processo físico do objeto. Se for um copo, esse aqui é de vidro, é transparente, as funções, né? Coloca água, aí vai. Aí o tamanho, a boca tem um diâmetro tal, e vai falando, vai. Então é muita informação. Basicamente, se você for ver, você tem infinitas informações aqui. Né? E aí chega num momento que o cara já coloca a língua de fora, lá
nas características físicas, não consegue ver mais nada. Tem milhões, é ele que não está vendo, né? Mas aí a sua capacidade vai sendo... Testada. Aí não, agora eu vou... Tem que... São 200 ali e o tempo correndo. E tipo prova do Enem. É uma questão, tem que fazer a conta aí, é 30 segundos, bem pouco tempo por questão. E aí você, na velocidade incrível, ali não dá nem para sair para ir ao banheiro, porque senão não vai chegar nas 200. Depois das 100, ou lá pelas 150, e o nível de inovação e de criatividade ele aumenta absurdamente se a pessoa conseguir, né? Sim. Que a grande maioria não passa de 80, de 70, né? Mas quando você vai lá para 120, 150, você começa até a rir, né? Porque você começa a ver coisas diferentes, né? E então, esse é um exemplo dessa força, é um teste, a prova da magística, para você se forçar a sair do trilho. A sair do trilho é pensamento divergente total. Que é a definição do pensamento divergente convergente, né? O pensamento convergente é, por exemplo, aquela pergunta que exige o pensamento convergente. Só tem uma resposta. Tá. Né? E divergente, muito mais respostas. Sim, sem dúvida. Aí eu estava vindo para cá pensando assim, o que eu posso falar para o Luciano em relação ao meu trabalho? Eu, além da gestão do colégio, né? E lá do trabalho voluntário, eu sou professor de matemática do 5º ano, crianças de 9, 10 anos, até o 8º ano. Tem um problema que eu sempre, todo ano, a gente acaba dando, isso é problema conhecido de vestibular, de Enem, que é assim, se você tem 30 trabalhadores que fazem uma casa em 10 dias, ou 100 dias, 30 trabalhadores fazem uma casa em 100 dias. Aí vem a pergunta, 15 trabalhadores vão fazer a mesma casa em quanto tempo? Né? Então é a tal das grandezas inversamente proporcionais. Né? Você dobra a quantidade de trabalhadores, a resposta convergente qual é? Metade do tempo. Você vai fazer a casa em 50 dias. Mas, se fosse uma pergunta aberta, né? Aquele aluno criativo que não é tolhido pelo processo do colégio, né? Que você estava comentando das escolas e tudo mais, que não é só no Brasil, é um processo inteiro, do mundo. É verdade. Isso é uma crise hoje na educação, a gente está desenvolvendo isso, a educação está numa revolução, né? Está para acompanhar a revolução 4.0. O maior TED é o do Ken Robson, que critica a falta de criatividade nas escolas, né? Mas aí você faz essa mesma pergunta. 30 trabalhadores fazem uma casa em 100 dias. 15 vão fazer em quantos? E aí você abre para ser divergente. Imagina se eu tivesse um colégio, que eu desejo que a gente chegue nisso, né? O Bertone a gente está sempre em modificação, mas a gente também tem que estar dentro do esquema do Enem, dos padrões. Mas imagina se eu abro uma questão dessa aí o aluno que me responder. Vai ser pior, porque eles vão conversar mais, mais gente, vão conversar mais. E a produtividade de cada um? Então, você pode dar 200 respostas para a mesma pergunta. Claro. Né? Então, e aí? Não é só porque dobrou, aí prevendo isso, tem muito problema que já coloca. Considerando que a produtividade dos trabalhadores é igual. É igual. E por aí vai. Né? Para poder enquadrar bem, né? Mas interessante essa questão do pensamento convergente e divergente. Você tem pessoas que têm mais características. Até temperamento, né? Numa empresa, você sabe que numa empresa você tem que ter pessoas totalmente convergentes. Você não vai deixar. Sem dúvida. Para pagar imposto, pagar conta, contador, o cara com pensamento divergente. Contabilidade muito criativa não dá certo, né, velho? Então a questão é o seguinte: não me dê um Excel, eu não tô nem aí para Excel, não me interessa. Então é questão de temperamento também, né? Sim. Também numa empresa que só a turma do financeiro do Excel, você está perdido. O valor do seu negócio vai ser muito baixo em termos de agregação de valor. Exatamente. Né? Até porque, se a gente for ver as empresas de maior rentabilidade, são as empresas que têm maior capacidade de geração de valor, ou potencial de geração de riqueza. E, normalmente, essas têm um pensamento mais divergente, porque elas precisam ser mais criativas justamente para poder trazer inovação, fazer o processo disruptivo, criar uma onda, uma nova associação de ideias, né? Você no início do papo estava comentando que no Brasil 3% das empresas... o orçamento das empresas é 3% para inovação. 3% do orçamento das empresas é direcionado para inovação.
Aí você vê, talvez a maior empresa do mundo hoje, não sei se é maior, está entre as 5 maiores do mundo, com certeza, que é o Google, mas as outras também, com certeza, trabalham nesse sentido. O Google, 20% do tempo do funcionário é para criar o que eles quiserem. Uhum. Né? É a segunda maior do mundo hoje. A segunda, né? Só perde para a Apple, se não me engano. É isso aí. Né? Então, o Google, de 5 dias da semana, um dia o funcionário cria o que ele quiser. E se o Google achar interessante, põe dinheiro, vira sócio. Também podem ser atividades sem fins de lucro, né? Ano passado, o Bertone teve um convite, nós recebemos um convite do Google para as 2 melhores alunas do 2º ano do ensino médio, 2 melhores alunos em matemática, física, nas exatas, foram convidados para ir na sede do Google aqui da América Latina, que fica lá em BH. E é um projeto das engenheiras do Google, começou em Israel, né? E hoje está no mundo inteiro, que é o Mind the Gap. Eu fui lá, fui tirar uma casquinha, paguei, porque o Google pagou tudo para as meninas. Eu falei, eu posso e pode. Então, mas você paga. Eu fui lá para conhecer, estava super curioso. Então, era um projeto. O Mind the Gap é um projeto dentro dos 20% do Google, né? Do tempo lá que as meninas têm. E que é um incentivo aí justamente para que as mulheres entrem mais em contato com o processo da tecnologia, da inovação, da criatividade. Agora, o Orkut. O Orkut é um caso. O Orkut é um produto dentro do Google que foi criado por um engenheiro do Google dentro lá do tempo dele. Né? Então, a questão de você dar tempo para as pessoas para elas criarem agrega valor, né? A questão de inovação. Show de bola. Você sabe que esse tempo e essa liberdade para lidar com o erro, que você tinha comentado já anteriormente também aí, de fato, elas são muito interessantes, porque nesse mundo que a gente vem do século XX, que é um mundo baseado na repetição, é um mundo baseado em desempenho e performance repetitiva, né? Isso, se a gente vai analisar aí, por exemplo, as organizações surgem com isso, lá com a administração científica do FAIOL, e depois vem o Ford e ratifica isso lá na indústria automobilística. As escolas, então, passam a preparar os alunos para ser especialistas de uma pequena parte da tarefa, então são as chamadas formações disciplinares, né? O cara é formado em contabilidade, como a gente falou, o cara é formado em finanças, o cara é formado em marketing, o cara é formado... Ou seja, é uma pequena parte no todo. Eu tenho uma crítica muito grande aos cursos superiores na área de administração, eu sou administrador, que o cara sai da faculdade, ele sabe um pouquinho de cada coisa, mas a única coisa que ele não sabe é o que é uma empresa. Porque ele só nunca sabe abriu um CNPJ nem nada, não sabe nem como é que faz. E nem como que se integram essas áreas. Como é que uma área conversa com a outra, como é que elas funcionam sistemicamente para criar um produto, um resultado que torna a vida de alguém melhor de modo geral. E isso cria um medo tão grande nas pessoas de errar, que existem algumas estatísticas que dizem que, por exemplo, se você pergunta para as pessoas qual foi a melhor ideia que elas já tiveram, veja que você não está estabelecendo mérito, você não está estabelecendo rótulo, medida de grandeza, você está perguntando assim, qual é a melhor ideia que você já teve, que você acha que você já teve? E, normalmente, 85% das pessoas, elas permanecem em silêncio, elas não têm coragem e nem conseguem, muitas vezes, identificar qual a melhor ideia que já tiveram, pelo menos alguma coisa próxima disso, justamente pelo medo de ser julgado, pelo medo de errar, né? O cara do pensamento divergente, o que não pode ter medo é o medo do julgamento, tá certo isso, Paulo? Sim. Como é que isso é para você, velho? Como é que você lida com o julgamento das pessoas? Eu já comentei, eu tenho que... quanto mais rápido eu esquecer, melhor. Desassimila. Esquecer mais rápido. Não tem... E como é que você trabalha o teu desenvolvimento, então, de ideia? Eu sei que você tem umas ideias... Até o contrário, se o cara não criticar, eu vou ficar chateado. Porque, na média, se você quer fazer realmente uma coisa diferente, útil, se a maioria das pessoas não te olharem... Achando esquisito. Esquisito, caraca. Fala uma ideia dessa pra gente, Paulo. Olha, eu estava conversando antes com você aqui, assim, eu tenho um desejo, um sonho, mas grandes sonhos você não faz sozinho, né? Claro. Você tem que agregar mais pessoas e tudo mais. Mas, assim, eu tenho um propósito de vida, um dos meus propósitos de vida dentro do processo aqui da região, chamo de Trifron, né? Tríplice Fronteira. Um dos meus sonhos, mas que eu tenho aos pouquinhos agregado e articulado, e não sou só eu, né? Dizer que sai da minha cabeça é mentira, mas assim, eu vejo que a gente vive numa região, essa tríplice fronteira, se você for analisar o processo sociológico,
econômico, geográfico e tudo mais, histórico daqui. Isso aqui é muito rico, né? É de uma riqueza. Você pensa assim, você tem uma comunidade árabe, você tem uma comunidade oriental grande, você tem europeus, você tem colonização europeia, ou seja, você pode falar assim que isso aqui é quase ou praticamente uma síntese do planeta Terra, do ponto de vista cultural. Né? Foz é conhecida pelas suas 70 e tantas etnias. Isso. Aí, né? Então, a partir disso, você tem um outro ponto que eu acho muito bacana, que é o seguinte: a grande maioria das pessoas que vieram para cá tem uma cultura empreendedora. Né? Então, eu dava aula particular dentro da casa dos chineses lá. Então, eu conheci vários tipos, porque parece que é tudo uma coisa só. Não, tem vários tipos de chineses. Tem o chinês da China, tem o chinês de Taiwan, tem uns que são budistas, outros são cristãos. Então, é muito, muito interessante a questão deles. Mas todos o que eles têm em comum? É uma galera que veio no final da década de 80, década de 90, jovens. Vieram vários para cá para ganhar dinheiro, empreender. Uns com o governo por trás, outros com empresas, outros sozinhos. Tem uma diversidade grande. Tem uma logística, né? De repente, os que se deram bem, que conseguiram criar raízes, os negócios deram certo, tiveram filhos. Aí eu conheci a segunda geração, né? Que são essas crianças que eu conheci há 10 anos, tinham 10 anos de idade, hoje já estão com 20 e poucos anos. Depois eu tive um contato grande com a comunidade árabe, tenho hoje, né? Dentro do colégio. Então é tudo nessa mesma linha. Muitos dos pais não têm estudo, não fizeram um curso superior, né? Vieram aqui para esse fim de mundo com a cara e com a coragem, né? Enfim. Então, hoje a gente tem aqui uma comunidade, fora os brasileiros, tem todo o processo, mas nós temos aqui, nessa região, um caldeirão que me parece, é uma hipótese, né? Uma visão que eu tenho, que isso daqui vai convergir para um processo muito interessante. A partir de quê? Tem vários vetores para isso, mas um que eu vejo muito forte, que nunca ouvi falar isso na mídia, mas eu até escrevi uma vez na Sem Fronteiras, se não me engano, que é o seguinte: essas crianças, esses filhos de empresários árabes e chineses, né? Tem os brasileiros também de vários, com esse perfil empreendedor também tem muito, o volume não é pequeno. Essas crianças, como os pais têm condição e são pais que dão valor para o empreendedorismo e para a educação, né? E para a cultura, são crianças que estudam música em alto nível. Poucas pessoas sabem, tem a maior escola chinesa do mundo fora da China aqui no Paraguai. Eles estudam chinês e matemática de segunda a sexta, no contraturno, à tarde. É pesado. Escola de piano. As crianças praticamente todas tocam piano. Quem não toca piano vai para o violino e tudo mais. Essas crianças viajam o mundo inteiro. Eu entrava no quarto das crianças assim, no quarto, foto na Alemanha, na Austrália, na África, nos Estados Unidos. Então, está se criando aqui um caldeirão, né, já são adultos já, e muitos estão indo para grandes universidades no Brasil e no mundo também, mas já criaram raízes aqui. Eles se consideram da região. Da região. Essa turma já viajou o mundo inteiro, são poliglotas. Eu tenho alunos aí que é um absurdo, garoto, menino com 13, 14 anos sabe 8 idiomas. Tá. Um absurdo. Porque eles crescem a empregada lá, a babysitter lá no Paraguai, é Paraguai. Aí ele já sabe Guarani, sabe espanhol. O pai é árabe ou chinês, né? Mais um idioma. Sabe inglês, né? Sabe o português. Na largada são 5. Na largada são 5. Enfim, aí isso daí desenvolve essa inteligência. E já se sabe que isso é um processo, até são um dos motivos que o Bertone entrou fortíssimo na questão da alfabetização bilíngue, né? Sabe-se que aumenta o QI muito da criança quando ela, desde pequenininha, antes dos 5, ali naquela idade de 5 anos, ela sabe mais de um idioma, né? Então, a questão do pessoal que é filho de militar, que vai para vários países, ou diplomatas, essas crianças têm um QI mais alto. Já sabe, o processo linguístico é totalmente vinculado à questão da inteligência. E aí, essas crianças com uma visão internacional, uma visão de negócio,
também já sabe que isso daí é um outro dado que pouca gente fala, mas é o seguinte, os grandes empreendedores do mundo, você pode pegar Bill Gates, pode pegar qualquer um, na sua formação até os 15, 20 anos de idade, eles cresceram vendo uma tiazinha, um pai, um avô, alguém da família, até um vizinho, empreendendo. Aham. E desmitifica o processo do empreendedorismo, né? Aham. Que basicamente é o quê? É ter um produto e saber vender. Sem O dúvida. resto, Sem né? dúvida. Então essas crianças, o que eu vejo aqui na Tríplice Fronteira? Essas crianças vão se formar, daqui a 10 anos começa a voltar e empreender. Ou assumir o negócio dos pais, uma cabeça muito maior, com educação qualificada. Eu vejo que isso aqui tem uma chance de bombar. Aham. E da minha parte, da pergunta que você fez e que é minha paixão e eu acho que é a minha contribuição, é meu propósito, né? Aham. Eu quero contribuir para desenvolver 2 grandes indústrias aqui. E eu não sou especialista em nenhuma das 2, né? Aham. Mas eu tenho articulado e tem bem num processo incremental de networking, a gente vai fazendo os processos, mas eu quero trabalhar em 2 indústrias, desenvolver do cinema Uhum. e da engenharia aeroespacial. Pô, o Paulo é doido, cara. Coitado de cinema, engenharia espacial. Mas olha só, fazer o quê, né? Você me chamou e perguntou, eu não posso fazer nada. Vem. Mas a engenharia aeroespacial, a questão dos foguetes e tudo, nós vamos entrar nos próximos 20, 30, 40 anos. A nossa civilização está num processo violento, exponencial de mudança, né? Sem dúvida. Você começou a conversa com a questão da Revolução 4.0. Tem uma revolução seguinte, vem logo a seguir, que já se sabe, em função dos investimentos da NASA, de Índia, de Japão, de China, nós vamos virar uma civilização multiplanetária. Não tem saída. Sim. Né? Vamos começar a ter pessoas nascendo na Lua e em Marte, no mínimo. É questão de tecnologia, mas o negócio está acontecendo, não tem saída. É tão fácil prever isso como era fácil prever na década de 50, que todo mundo, quem era da tecnologia, que todo mundo um dia tem um celular, é simples, né? A pessoa é só juntar as pontas e... Então, não tem saída. Nós seremos uma civilização multiplanetária. Mas a minha motivação, a minha grande motivação, quando eu falo de cinema e de astronáutica, é o seguinte. Eu sou um cara que eu lembro desde pequeno, desde criança. Eu sofria... Minha mãe outro dia lembrou, não lembro dessa história, eu pequenininho. Eu sofria quando via pobreza, as pessoas sem ter acesso à educação. Sempre tive esse processo. Então, o que eu vejo? Se a gente conseguir, cada um puder, dentro da sua condição, fortalecer a questão da educação, da ciência e da tecnologia, né? Isso daí é para mudar o mundo, né? Com certeza, com certeza. E É a um gente tripé sabe disso, fundamental, eu não estou contando nenhuma novidade. Sem né? dúvida. Então, assim, eu vejo que a nossa cultura, nossa civilização, ela vai ser tende a ser o quê? Você também está falando da inteligência artificial, perda dos empregos repetitivos. A tendência é essa, a tendência é o seguinte, o analfabetismo no mundo tende a acabar. Na África, com acesso à comunicação e tudo. Então, nós estamos passando a ser uma civilização educada, daqui a alguns séculos, de cientistas, essa é a tendência, né? E criativos, porque vamos fazer tudo que os robôs não vão fazer, o que a inteligência artificial não vai fazer. Então, a minha motivação qual é? Aqui para a região, baseado nessa condição que já existe aqui, né? E a gente pode citar outras, tem o Aquífero Guarani, bababá, mas aqui tem o processo de ser uma região central na América do Sul, né? Enfim, tem todo do Mercosul também, né? Tem outras características, mas eu vejo o seguinte, minha motivação, quero desenvolver a área do cinema e a área da astronáutica. Por quê? A astronáutica é um guarda-chuva. Ela é um guarda-chuva de todas as outras ciências, inclusive medicina, sem dúvida. Psicologia, tudo. O cara, para entrar num foguete, o cara tem que ter a visão perfeita, tem que entender de engenharia, tem que ser médico, tem que ser um cara equilibrado. Se um amigo surta, ele tem que saber resolver, tem que ser psicólogo, não vai... Enfim. E o cinema, que é uma outra área criativa da humanidade, que são as artes, né? O cinema, o que acontece? A literatura, tá o teatro, tá a dança, tá
a pintura, está tudo dentro do cinema, né? Aham, aham. Então, qual é a minha base para isso? Eu sou um cara apaixonado, eu sou autodidata, tenho participado de congressos na área de educação de crianças superdotadas. Uhum. Então, qual é o meu desejo a partir do ano que vem? Fazer uma... Já não é a primeira, já a terceira, quarto experimento que eu faço, Uhum. de identificar crianças superdotadas na região e dar condições, né? Já fiz isso algumas vezes. Sim. Em 2012, fiz um projeto que a gente chamava de Elevens, né? A gente lançou no dia 11/11/11, né? Eu, o Tiago André, que é um psicólogo também apaixonado por questão da superdotação dessas crianças acima da média, nós recebemos uma autorização do prefeito, Paulo McDonald, da Joane, na época era secretária de Educação, fizemos teste que em todas as crianças, todas que os pais deram permissão, Claro. do 5º ano, né? Que é o último ano do município, as Aham. crianças com 10 anos. E das 3.600 crianças matriculadas, nós fizemos teste QI em 2.200 crianças, né? E aí selecionamos 36 com um critério, um técnico, uma metodologia de uma das ONGs que eu mais admiro no Brasil dessa área, é uma ONG do Rio de Janeiro, da doutora Maria Clara Sodré, que ela identifica crianças superdotadas em favela, onde passa o metrô, lá no Rio. É um patrocínio do metrô e tudo. E essas crianças trabalham lá no Rio, estudam 4 anos de ensino fundamental 2 para entrar nas melhores escolas públicas do ensino médio. Enfim, usei essa metodologia e selecionamos dessas 2.200 crianças de todas as escolas de Foz, 36 crianças, né? Hoje essas crianças já não são mais crianças, são adolescentes, estão no 2º ano do ensino médio, né? Então foi uma experiência muito bacana. Eu estive presente 1 ano e meio, depois eu passei para a Uniamérica, Uhum. né? O Rion assumiu, foi muito bacana essa experiência, muito interessante. Agora tive várias lições, vários erros, né? Aqueles erros novos que a gente aprende para não errar mais, né? E agora numa outra condição eu quero envolver o pessoal da região que tem motivação com a questão da inovação, né? Tive em contato com um empresário, dono da SWA, o Leandro, você talvez conheça ele de Medianeira, né? Uhum. O Leandro ficou doido, ele tem aquela vibe de Vale do Silício, pega os garotos e fala, Paulo, eu vou ajudar, e começou a me indicar o cara da inovação da LAR, o outro da Frimeza, o outro do Sicredi. Então eu quero envolver as cabeças, tem lá o Dona Duzi, lá da Toledo, né? Uhum. Que fez um investimento alto Sem dúvida. nível lá para fazer o bioparque. Eu quero fazer uma rede de pessoas que pensem assim, pensem grande, né? Gente, não sou eu sozinho, né? Nada se faz sozinho. Eu quero apresentar o que já se foi feito no mundo, né? Uhum. Então você tem casos que você pega crianças de 12, 13, 14 anos, chega para um caso de Brasília, cidade satélite de Brasília, bem simples, pra você ver o potencial disso aí. A menina, pegaram uma menina superdotada, foi identificada, não sei a idade exatamente, menina de 12, 13 anos lá em Brasília. E aí, um dos critérios para você trabalhar com uma criança assim, quando ela descobre o que ela gosta, é dar professor, o tutor, o mentor de alto nível. Porque daqui a pouco ele vai engolir o professor. Sem dúvida. Então, essa menina, ela se sensibilizou, resolveu o seguinte problema: a questão da merenda escolar, na escola pública dela, lá da cidade satélite de Brasília. Aí a menina, com uma nutricionista lá da UNB, fazendo supervisão, durante 1 ano a menina foi fazer o quê? Ela identificou o problema da escola, e das crianças e dos pais. Qual era o problema da escola em relação à merenda escolar? As crianças não gostavam do sabor da comida e gastavam dinheiro dos pais, que já não tinham muito, né? São famílias mais pobres, para comprar o lanche na lanchonete da escola. O sabor era ruim, jogava-se comida fora, perdia-se, tem o custo, é dinheiro público, aquela história toda. Aí a menina fez uma pesquisa, um trabalho, fez entrevista com os amigos, fez pesquisa de sabor, estudou a questão do orçamento, custo, os fornecedores da cozinha, né? Resumindo, no final do ano, ela fez uma proposta de cardápio que contemplava tudo, as crianças passaram a comer na escola, e aquele cardápio foi usado no município, né? Então você, com crianças
Superdotadas, qualificadas, consegue fazer você faz miséria. Soluções incríveis. Um último exemplo que é bem ilustrativo, que é bem forte. Na Guerra Fria, né, depois ali da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e Rússia ali, o pau comendo, né? União Soviética e Estados Unidos. E aí os russos mandam o tal do Sputnik, que era uma lata velha lá, ficava rodando em volta da Terra, falando bip, bip, bip. Os americanos ficaram doidos. Pô, os russos, né, os soviéticos estão na frente da gente. Lá na Guerra Fria. Aí o presidente, lá, o governo americano fez o seguinte, vamos fazer o seguinte. Foi a partir daí que a NASA se desenvolveu. Vamos passar a regra em todas as crianças superdotadas dos Estados Unidos a partir dos 14 anos e pegaram centenas, milhares, a partir daí que foi desenvolvida a NASA. Né? Uhum. Então, essas crianças, a partir disso, que elas foram os grandes cientistas, engenheiros e tudo mais, né? Porque um parafuso de uma nave dessa precisa de uma meia dúzia, uma boa dezena de caras para desenvolver aquela tecnologia. Sim. Então, essa é a minha grande motivação, né? Ou seja, linkar essas crianças com essas indústrias que fazem há uma complementaridade maior aí dos saberes. Envolver as pessoas, empreendedores que acharem interessante. Vamos mudar nossa região para melhor? Vamos pensar grande? Fazer a Califórnia do século XXI aqui, na Trifron. Show de bola. Minha gente, vocês viram aí hoje um exemplo prático de um camarada com pensamento divergente e algumas coisas que a gente comentou aqui que vale a pena a gente salientar, porque tem muito a ver com esse momento de transformação digital que a gente vive no mundo. Há insegurança, mas não se deixa paralisar pela insegurança. Trabalha com o tempo e o amadurecimento das ideias, envolvendo outras pessoas, fazendo um processo mais colaborativo e compartilhado dessas ideias para fazer criação. E mesmo tendo ideias que mostram-se erradas, não se deixa paralisar e segue em frente criando coisas novas. E o Paulo é um exemplo de coisas desse movimento e que está materializando iniciativas muito importantes. O Bertone é um grande exemplo aqui, mas outras iniciativas que a gente sabe que começa a andar, inclusive a ideia de um curso de astronáutica aí que já está sendo aprovado na América, né? Para começar no que vem. Show de bola. Paulo, grande prazer ter você aqui com a gente. Eu espero que a gente possa ter outros momentos outros papos desse aí para explorar esse conceito da mente divergente, que ela é tão importante para a gente aqui. Obrigado aí, Luciano, pela oportunidade para compartilhar isso aí, essas ideias. Show de bola, meu velho. Vamos ver os feedbacks aí, as críticas. Vamos juntos. Estou aguardando as críticas. Vamos juntos. Muito bem, pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast. Por que tratamos desses temas aqui no Software Mental? Porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande suas fronteiras mentais e você merece aproveitar essas oportunidades. Siga o nosso canal, convide alguém que possa se beneficiar com essas ideias. Um abraço e até o próximo episódio.